Buenas! Nós vamos dar sequência agora ao nosso estudo dos gases. A gente, no nosso último vídeo, nós conversamos sobre a importância desses gases, né, para nossa sociedade moderna. Duas importâncias fundamentais, que é o transporte, através da explosão de combustíveis, que vai gerar um gás, que vai gerar o trabalho para movimentar o veículo, e a transformação desse movimento dos gases em usinas, né, nas usinas termoelétricas e nas usinas até termonucleares. Bem, nós vamos estudar agora os gases em termos das variáveis que fazem a modificação do estado deles. Como assim variáveis? Tem três variáveis fundamentais que modificam os gases. Modificam o estado deles de mais agitado, menos agitado, mais pressão, menos pressão, mais volume, menos volume, e é exatamente essas três que eu acabei de citar. Então vamos ver a primeira dessas variáveis, então nós vamos chamar de volume. O volume, nós vamos analisar ele como litro e os derivados do litro, tipo mililitro, centilitro, decilitro, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. O litro vai ser a minha unidade de volume ou o metro cúbico. E aí nós vamos ter as três principais do metro cúbico, né, que é o decímetro cúbico e o centímetro cúbico, e a relação deles com o volume. Que nós vamos ter então no volume, que 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro ou 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e só. Que equivale a 0. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. E aí sim vai equivaler a 0,001 litros. Tá? Essa é a relação fundamental. Algumas bebidas importadas, até às vezes da Argentina, não tem o valor em mililitros. Vem o valor em centímetro cúbico. E já vi até algum refrigerante, alguma coisa sendo medida em decímetro cúbico, meio estranho. Tipo, uma garrafinha de 600 ml é 0,6 decímetros cúbicos do refrigerante. Me lembro de ter visto só uma vez, tá? Mas pode acontecer. Tá? Então essa é a relação principal da primeira variável, que é o volume. Volume do gás. Muito importante a gente conhecer o volume que aquele gás está ocupando. Até porque a gente sabe que o sólido e o líquido, o sólido praticamente nada vai mudar no volume, e o líquido muito pouco compressível, né? Ele comprime muito pouco. Enquanto que os gases eu posso tanto comprimir o gás como descomprimir aquele gás, por causa do volume dele, que pode ser variável. Tá? Segunda variável vai ser a pressão. Embora existam muitas também variáveis utilizadas, né, na pressão, nós temos a ATM, que é a pressão atmosférica, é a pressão que nós estamos agora, nesse momento, equivale a 1 ATM, atmosfera, mais ou menos nível do mar, um pouquinho menos aqui, à medida que a gente vai se afastando do nível do mar, vai diminuindo um pouco a pressão. Mas é uma pressão muito comum da gente ouvir, né? Tanto que o 22,4 litros que nós havíamos colocado como volume molar, esse volume molar é avaliado na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, aonde essa pressão equivale a 1 atm. Tem outras unidades que também são conhecidas dentro da pressão, que é o bar. O bar algumas vezes é usado para calibrar pneu. Um pneu mais ou menos vai em torno de 2,1 bar. Às vezes o manual do fabricante ele traz o valor em bar e tu tem que converter ali. 2,1 bar deve dar em torno de uns 30 psi, mais ou menos, que é o normal que a gente calibra o pneu. Fala, eu coloco 28, 29, 33, né? Que é a pressão do pneu, que equivale mais ou menos em torno de 2 a 2,2 bar, esses valores. Outro valor muito utilizado da pressão, principalmente física, né, é o Pascal.
aqui tem o Psi, né, que é esse que eu acabei de falar, para calibrar pneu. Pascal. 1 Pascal equivale a 1 Newton em 1 metro quadrado. 1 Newton é o peso de 100 gramas, né? Então 1 Pascal é 100 gramas numa área de 1 metro quadrado. Tá? Isso é o equivalente a 1 Pascal. Tá? E tem também milímetro de mercúrio. O que é um milímetro de mercúrio? Torricelli fez um experimento que ele pegou um tubo de 80 centímetros ou 800 milímetros, encheu de mercúrio, virou ele sobre uma vasilha e deixou agir. Eu vou desenhar aqui, tá, gente? Eu sou muito ruim para editar, então não garanto nada de desenhos lá, ou melhor, perdão, de colocar alguma coisa mais bonitinha. Mas se por acaso eu conseguir editar, esse é o momento onde isso aqui fica cortado e eu começo a editar o vídeo lá e fica um desenho melhor. Mas a moral da história, né, é que isso aqui tem 80 centímetros ou 800 milímetros e esse líquido aqui é mercúrio. Esse líquido fica sujeito à pressão da gravidade para não escorrer todo, né? E o que ele descobriu é que isso aqui descia até em torno de 760. Por isso que a pressão de um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então foi esse experimento que Torricelli fez para determinar a pressão atmosférica. Quando tu vira um determinado líquido num recipiente nesse modelo aqui, né, o que acontece é que a pressão atmosférica está jogando ele, então ele não escorre todo exatamente por causa disso. A pressão, claro, dependendo da altitude, quanto mais altitude, menor vai ser essa pressão. E a última variável, a variável de temperatura. Temperatura, existem 3 principais, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Nós vamos utilizar principalmente no volume litro, nós vamos utilizar ATM e nós necessariamente a gente vai utilizar Kelvin. Tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com gases e o problema do Celsius e do Fahrenheit é que ele tem temperaturas negativas. Uma temperatura negativa na equação dos gases, na lei geral dos gases, ela simplesmente faria como se o gás sumisse, como se desse algo, né, uma matéria negativa. Seria como chegar lá numa venda e pedir assim, me dá menos 1 quilo de feijão. Não existe. Né? Então, a menor temperatura possível do Kelvin é 0 Kelvin, que seria a temperatura onde o gás ele praticamente deixa de existir. Isso é o gás ideal. Tá? Na verdade, o gás ideal não existe. Então, o que acontece com o gás é que quando ele vai diminuindo as variáveis ali dele, a pressão vai aumentando, a temperatura vai diminuindo, chega num ponto onde o volume não vai tender a sumir, simplesmente ele vai liquefazer. E é aquilo que nós falamos antes, né? O líquido ele vai ter um volume constante, então a partir daquele ponto pode ser a pressão que for e ele vai permanecer ali. O único local talvez onde o gás, o líquido, o sólido, ele vai tender a um volume 0 seria dentro do que a gente chama na física de singularidade, que é um buraco negro, que aí a matéria toda é comprimida a um estado, né? Os prótons, nêutrons, elétrons, tudo é comprimido ali até realmente chegar numa densidade que tende ao infinito. Salvo isso, né, nós temos as 3 variáveis e nós vamos organizar essas variáveis dessa forma. Como assim dessa forma? Significa que quando eu aumento um, aumenta o outro, quando eu aumento um, diminui o outro e assim por diante. Né? Porque isso aqui, sempre que uma dessas variáveis for modificada, outra variável vai se modificar também. Como assim a outra variável vai se... Não tem como eu modificar o volume sem modificar a pressão
ou a temperatura, ou ainda a pressão e a temperatura. Porque pode ser que uma das variáveis ela seja estática. Tipo, eu tenho um volume estático, eu estou trabalhando com um botijão de gás. É estático, o volume não vai modificar. Mas sempre que eu modificar a pressão, algo vai ocorrer na temperatura. Modifiquei a temperatura, algo vai ocorrer na pressão. Eu estou trabalhando com um balão na temperatura ambiente. Se eu modifico a pressão, modifico o volume. Se eu modifico o volume, vou modificar a pressão. Mas a temperatura ambiente não vai mudar. Mas sempre que eu modifico uma dessas variáveis, outra variável necessariamente vai ter que se modificar. E aí nós vamos ter 4 possibilidades de mudanças, né? Primeira possibilidade, todas elas variam, né? Então, por exemplo, se eu aumento a pressão, outra delas vai ter que acontecer algo. A gente já vai ver a questão do diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, como eu falei, tem 4 casos. O primeiro caso é exatamente esse, onde uma variável modifica e todas as outras modificam. Obviamente, o problema vai dar pelo menos 5 valores ou algo semelhante a isso para trabalhar. Então, a partir da pressão de 1 atm, temperatura de 250 Kelvin e volume de 8 litros, calcule o volume final quando a temperatura for 300 Kelvin e a pressão 2,5 atm. Plenas condições, tu tem 5 variáveis. Dobrando a pressão inicial, diminuindo a temperatura, também tu vai ter condições de calcular. Então, o primeiro caso é quando todas as variáveis elas se modificam, tu não tem nenhum empecilho. Os outros casos, nós vamos ter 3 modificações. Isobárica, isométrica e isotérmica. Um detalhe importante aqui da isométrica é que ela também, presta atenção no nome, também é chamada de isocórica ou isovolumétrica. Se vocês virem qualquer um desse termo aqui, é a mesma coisa. E o termo, um termo que a gente não, às vezes, consta de algum problema, uma transformação adiabática. Adiabática quer dizer que não houve trocas com o meio, quer dizer que existia um sistema fechado e esse sistema ficou fechado. As transformações nossas praticamente sempre vão ser adiabáticas, não vai receber calor ou energia de fora e tampouco vai doar calor para fora. É uma conservação total da energia que vai haver. Tá? Então a isobárica é a mesma fórmula, não tem que decorar ou aprender outras fórmulas. Isobárica, pressão constante. Nós vamos ter que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Isométrica, volume constante. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isotérmica, temperatura constante. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E aí é aquilo que a gente falou de inversamente proporcional e diretamente proporcional. Se eu aumento o volume aqui, por exemplo, meu volume é 4, né? Só para a gente raciocinar em termos de valores, tá? Se o meu volume é 4 e a minha temperatura é 1, e o meu volume reduz para 2, a minha temperatura tem que reduzir também para manter o mesmo valor. Vamos só colocar os valores aqui para entender o que é o diretamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos pegar valores inteiros aqui. Então, se eu tenho um volume inicial que é 4 e uma temperatura inicial 4, vamos esquecer a ideia do Kelvin, que é 273 Kelvin, 0 graus Celsius. Tá? Eu tenho um volume inicial 4 e uma temperatura 4, e o meu volume ele cai pela metade, a minha temperatura tem que cair pela metade para isso aqui ser uma igualdade. Então, ele é, nesse caso, ele vai ser diretamente proporcional. Como assim diretamente proporcional? Aumenta 1,
aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Então, aumenta o volume, aumentou o volume, aumenta a temperatura. Diminui o volume, diminui a temperatura. Isso pensando numa pressão constante. Pressão constante. O meu volume diminuiu, a minha temperatura vai diminuir junto com esse volume se a minha pressão for constante. Então, volume aumenta, volume aumentou, temperatura aumentou também. A mesma coisa aqui da pressão e temperatura. Se a minha pressão era 1 e a minha temperatura 1, para ele manter o mesmo estado, aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Já a pressão e volume, eles vão ser inversamente proporcionais. Vejam aqui, ó. 4 vezes 2 vai ser igual a 2 vezes 4. Aonde nós teríamos pressão, volume. Pressão, volume. E digo mais, se aqui, ó, se a minha pressão cai para 1, o meu volume tem que aumentar para 8 para aumentar. Então, diminui um, aumenta o outro. Inversamente proporcional, diretamente proporcional. Tem que saber isso? Não, mas isso aqui auxilia no raciocínio geral, tá, gente? Então, as transformações são essas. Essa é a fórmula que tem que saber. Tá? Uma regra mnemônica que uma vez me disseram, eu achei bem bacana, é o pássaros voam sobre a terra. Para lembrar da fórmula, e a fórmula repete. Tá? As unidades aplicam ali. Eventualmente é bom saber, para nós não vai ter no exercício, mas algumas transformações ali é interessante saber, nível de vestibular, nível de Enem, dá uma estudada lá nas transformações que verifica lá na física, lá direitinho, né? E aí aqui as 3 fórmulas possíveis, né? Nós tínhamos essas 3 transformações aqui foram estudadas por cientistas específicos, né? Transformação isotérmica também é chamada de lei de Boyle, que foi ele quem principalmente estudou, né, essa transformação. A isobárica é por a lei de Gay-Lussac. E a isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica é a lei de Charles. Tá? Então, na ordem aqui, Gay-Lussac, Charles e Boyle. Tá? Foram 3 cientistas que estudaram em separado essas modificações do gases, né? Um trabalhando com a ideia da pressão constante, no caso aqui o Gay-Lussac, com a pressão constante, chegou nessa conclusão de diretamente e inversamente proporcional aqui, mas nesse caso aqui diretamente proporcional. Né? Charles, da isocórica, trabalhou também descobrindo que aumentava a pressão, aumentava a temperatura, e o Boyle com a isotérmica, mantendo a temperatura constante. Juntando as 3, chegamos nessa fórmula aqui, que aplica aqui e faz uma resposta só. Tá, gente? Então, alguma dúvida aqui, a gente eventualmente nos exercícios ali, a aplicação. Vou colocar algum exercício de modelo ali já na lista de exercícios mesmos, tá? Então, não vou fazer nenhum aqui, mas porque é bem simples, tá? E aí, qualquer dúvida, né, só me chamar ali pelo e-mail, ou manda um e-mail ali na hora, ou coloca, posta ali, ou lá no retorno ali também a gente vê essas questões aqui, tá, gente? Mas tentem fazer, tá, essa listagem aqui, é muito simples, tá, o exercício ali, quem tentar com certeza vai conseguir fazer ali, porque é uma mera aplicação de fórmula, tá? E qualquer dúvida me chama no e-mail. Feito, galera?